Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Lucas e você está num canal relacionado à programação, tecnologia e inteligência artificial. Sejam muito bem-vindos, esse é o quarto episódio da nossa playlist de Deep Learning com PyTorch. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à tecnologia e programação, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, link na descrição, tem um e-book onde eu ensino para vocês 3 métodos de visão computacional para a detecção de faces, inclusive um desses métodos utiliza redes neurais convolucionais que a gente vai estar vendo mais para frente aqui na playlist, beleza? Então link na descrição, por apenas R$19,90 você adquire esse e-book, beleza? Vamos para o vídeo. No vídeo de hoje, então, a gente vai aprender a criar o nosso modelo de rede neural. Então, primeiro eu quero conversar com vocês sobre o nosso dataset. O que a gente vai estar classificando? A gente vai estar utilizando um dataset bem comum na área de Machine Learning, que é o Iris dataset. Esse dataset ele é público, disponibilizado aqui pela Universidade Irvine. Então vocês conseguem entrar na internet, baixar ele, é bem tranquilo. E esse dataset é para classificação de flores. Então a gente tem basicamente 3 tipos de flores. A gente tem a setosa, versicolor e virgínica. E com base nesses 4 parâmetros aqui de entradas, a gente quer classificar qual que é a nossa flor de saída. Então esse vai ser o nosso exemplo de rede neural. A gente vai estar utilizando esse dataset. Então, quais vão ser as nossas entradas da rede? Vão ser essas medidas aqui, que basicamente é a largura da pétala, a altura da pétala, esse sepal, eu não sei o que é, mas é essa medida aqui, ó, dessa pétala aqui mais embaixo. E então a gente vai pegar essas 4 medidas que vão ter valores aqui, com base nos padrões de medidas a gente vai identificar se é setosa, virgínica ou versicolor, ok? Beleza, então esse é o nosso dataset. Agora, vamos comentar um pouco sobre o nosso modelo. Tá aqui o modelo que a gente vai estar utilizando. É um modelo que tem 4 camadas, 4 entradas. As nossas 4 entradas vão ser essas 4 entradas aqui. E a gente tem 2 camadas ocultas. Cada camada oculta aqui com 8 neurônios. Então a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente tem 8 neurônios em cada camada oculta, primeira camada oculta, segunda camada oculta. E na saída, aqui na imagem são 4 neurônios, a gente vai ter 3 só. Então vão ser 4 entradas, 2 camadas ocultas com 8 neurônios e 3 saídas que seriam setosa, versicolor ou virgínica. Então a gente vai treinar o nosso modelo para conseguir identificar essas flores, ok? Então vamos para o Google Colab e a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso modelo, é definir essas configurações aqui. Então a gente vai definir que ele vai ter 4 entradas, a gente vai definir que a primeira camada oculta e a segunda tem 8 neurônios e que ele vai ter 3 saídas, ok? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa importar as nossas bibliotecas. Então eu só vou me conectar aqui primeiro. Primeira coisa que eu vou importar, você pode clicar em conectar e continuar digitando, que enquanto você digita ele vai se conectando, sem problema. Vou importar o PyTorch. Dentro do PyTorch eu tenho um módulo chamado NN, que é de Neural Network. Então eu vou importar esse módulo, NN. Vou importar também do módulo NN, então torch.nn.funcional. Eu vou importar o módulo funcional, como F. Esse funcional, esse F no caso, ele vai permitir a gente fazer as passadas da nossa rede neural. Então a gente vai dizer que primeiro vai vir na entrada, depois pela primeira camada, segunda camada e saída. Então vai permitir a gente fazer essas operações aplicando também as nossas funções de ativação, que eu já explico para vocês. Então, vou rodar aqui a nossa célula, beleza? Fizemos as importações. Agora eu vou criar a nossa classe, vou chamar de model.
E a nossa classe ela vai ser uma classe herdada de neural network.module. Então, nn.module. Então, a gente vai herdar as propriedades dessa classe. A nossa classe ela vai ter um método construtor, então, underline, underline, init, underline, underline. A gente vai ter um self. E aqui eu já vou passar quantas camadas de entrada a gente vai ter. Então, ifeatures vai ser igual a 4. A nossa primeira camada oculta, né? Eu chamei de H1 porque H1 é de hidden layer, né? Então, hidden é o H. H1 vai ter 8. O H2 também vai ter 8. E a nossa camada de saída, out, features, vai ter 3, né? 3 porque eu tenho setosa, virgínica, setosa, versicolor ou virgínica, né? Então essas 3 saídas. Então isso eu só defini o meu método construtor, aqui faltou um T, init. Eu vou também herdar o método construtor da minha classe Py, então super, underline, underline, init, underline, underline. Então eu também importei o método construtor da classe Py. Agora eu vou criar a nossa primeira camada. Então é comum a gente chamar essas camadas de camadas densas ou camadas totalmente conectadas. Por quê? Como eu expliquei nos outros vídeos, né? Na rede neural a gente tem um neurônio conectado a todos os outros neurônios da camada seguinte. Então a gente chama isso de camadas totalmente conectadas, né? Ou no inglês Fully Connected Layers. Então eu vou criar uma variável chamada fc1, que vai ser a nossa primeira camada. Aí a gente vai definir as entradas da primeira camada e a saída. E quantos neurônios ela vai ter. Depois a gente vai criar a nossa segunda camada totalmente conectada e depois a nossa saída. Vou fazer que fica mais fácil de entender. Então eu vou falar self.fc1, fc1 é fully connected 1, vai ser essa nossa camada aqui, né? Essa camada oculta aqui. Então, quem que vai ser? Dentro do módulo Neural Network, a gente tem a classe Linear. Essa classe Linear a gente define quantas entradas vai ter a nossa camada. Então, quantas entradas a gente criou em features, né, que são 4 entradas, que são essas medidas aqui, né, essas 4 medidas. E a gente define quantos neurônios vai ter, né? Então, aqui no Linear, a gente consegue ver in features e out features. Out features seria quantos neurônios vai ter na nossa camada. Vai ser H1, ok? A gente também vai definir a segunda camada, que vai ser fc2, então nn.linear. Aí a entrada dessa camada, vamos voltar aqui na imagem, a entrada da segunda camada vai ser a saída da primeira camada. Então esta entrada aqui vai ser H1 e a saída vai ser H2, que também é 8. E eu vou criar uma outra variável que vai ser self.out, que é a nossa saída, que também vai ser nn.linear, linear. Aí a entrada da nossa saída vai ser H2 e a nossa saída aqui vão ser as nossas out features. Então a gente vai ter a entrada da nossa saída, é estranho falar isso, mas a entrada da nossa saída vai ser H2 e a nossa saída vai ser out features. Ok? Essa é a estrutura da nossa rede. Quando a gente instanciar essa classe, ele automaticamente vai ver, boom, vão ser essas camadas que a gente vai ter, com tantas entradas, tantas saídas e tantas camadas ocultas. Nesse caso, 2. 2 já é suficiente para a gente fazer o treinamento, né? Eu decidi isso arbitrariamente, você pode testar com mais camadas ocultas. Quanto mais camadas ocultas, mais demorado vai ser o treinamento, mais parâmetros a rede vai ter que aprender. Nesse caso, 2 já é suficiente. Agora, deixa eu ajustar a indentação. A gente vai criar um método chamado forward.
o nosso forward, ele vai receber primeiro um self aqui e eu vou chamar de x. A variável x vai ser as medições atuais que ela está passando, ok? Então aqui é onde a gente vai utilizar esse módulo functional aqui, que a gente vai fazer a passada. No primeiro método aqui, init, a gente só definiu, ó, a rede vai ter tantas camadas ocultas, vai ter tantas entradas e tantas saídas. A gente só definiu, a gente não fez nenhuma operação com ela ainda, é o que a gente vai fazer agora. Então x, que vai ser o dado atual, vai ser f.relu. Relu é uma função de ativação que é executada em cada uma, na saída de cada uma das camadas ocultas. Então se eu colocar aqui, ó, função de ativação relu, vem aqui imagens, a gente vai ver que ao final de um neurônio a gente tem essa função de ativação relu. Então aqui, ó, esse neurônio aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Depois, antes dele passar para a próxima camada, é que aqui está implícito já isso, né? A gente faz uma função de ativação que no nosso caso é a relu. A função de ativação relu é essa daqui, né? Então todos os valores maiores que 0 vão ser os próprios valores e qualquer valor menor que 0 vai ser 0. Isso ajuda um pouco no processamento, ok? Como eu disse, não vou entrar tanto em detalhes em como é feita esta matemática aqui, né? Vale uma playlist só para isso, mas basicamente a gente tem uma entrada multiplicada por um valor de peso, que é os valores que a nossa rede vai aprender. A gente soma todos esses valores, vai dar um resultado. Se esse resultado for positivo, vai ser o próprio valor, se for negativo, vai ser 0. Então, a saída dessa função, um valor positivo ou 0, vai ser a entrada da nossa próxima camada. A gente faz as mesmas operações, aplica os pesos, faz as somas. Na saída, a gente aplica o relu de novo e vem para a nossa camada de saída, ok? Então a gente vai fazer isso dessa forma. f.relu. Em quem que eu vou aplicar relu? self.fc1 de x, ok? Então eu apliquei relu em todas as os meus neurônios da primeira camada. Aí depois vou para a segunda camada. Então a segunda camada vai ser f.relu self.fc2 x também. Então agora eu peguei a saída da primeira camada, apliquei relu. Agora eu tenho a saída da segunda camada. Se é maior que 0, vai valer o próprio valor. Se for menor que 0, vai valer 0. E agora eu vou para a minha última camada. Na minha última camada eu não vou aplicar função nenhuma. Então eu vou ter só self.out, que vai ser essa camada aqui, né, com 8 camadas, com 8 entradas e 4 saídas. Vai ser o valor bruto, x. E aqui no final eu vou, no final do forward, vou retornar x. Ok? Então esse é o nosso modelo de rede neural, né? Recomendo que vocês deem uma estudada, que vocês tentem entender a fundo esse código. No início pode parecer meio estranho, não sei, comenta aqui se você achou meio estranho, se para ti fez sentido, né? Primeiro a gente define a rede, depois a gente faz a nossa passada. A passada pela nossa rede através desse módulo functional. Existem vários classes aqui, funcionalidades dentro do nosso NN, da nossa classe Neural Network. Tem várias, a gente tem convolução que a gente vai usar mais para frente. E esse é o nosso modelo, vamos rodar. Beleza, temos aqui o nosso modelo e eu posso já instanciar o nosso modelo através de model, que vai ser a nossa variável, o nosso objeto que vai representar todo esse modelo, vai receber model, que é o valor do nosso modelo. Porém, antes de eu executar essa linha, uma coisa importante é a gente fazer um manual seed. O manual seed é uma função do PyTorch, vou até digitar aqui, manual seed PyTorch. O manual seed ele vai inicializar
os nossos valores aleatórios sempre iguais. Porque se a gente não fizer isso, todas as vezes que a gente rodar a célula, ele vai inicializar os pesos de uma forma aleatória e a rede ela vai se comportar cada vez de uma forma diferente. Então a gente não quer isso, a gente quer instanciar sempre os mesmos pesos para a nossa rede ter um comportamento que a gente consiga prever. Então o Manual Seed é basicamente isso. Para exemplificar melhor, eu vou, antes de eu instanciar aqui, ó, eu vou chamar torch.rand2. torch.rand2, então deu esses dois valores. Se eu rodar de novo, vai dar dois valores diferentes. Imagine que esses valores são os pesos que a nossa rede neural ela é inicializada, ela sempre inicializa com os pesos. Agora, então perceba, sempre são valores diferentes. Agora, se eu der um torch.manualseed, e aqui você pode colocar qualquer número que você quiser. O meu número que eu gosto de colocar é 42. Por que 42? Porque sim. Esse valor de 42 é basicamente uma referência da onde que ele vai inicializar os valores. Então, se eu digitar torch.seed 42, então ele gerou esses dois valores aleatórios, 88, 0,88 e 0,91. Se eu rodar essa célula de novo, perceba que ele gera os mesmos valores, porque ele está pegando da mesma referência aqui. Então é assim que a gente vai inicializar os nossos pesos através do torch.manualseed. Então a gente vai dar um seed aqui de 42. E agora sim a gente consegue inicializar o nosso modelo com os pesos fixos. Então, model. Então, model recebe model. Vamos executar. Beleza, então agora a gente tem os nossos pesos atualizados. Se a gente quiser, quando a gente fizer o treinamento, se a gente quiser rodar de novo, ele vai inicializar com os mesmos pesos, ok? Isso é importante fazer. No próximo vídeo, então, a gente vai importar o nosso dataset aqui no Google Colab. Beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal para apoiar o canal e até o próximo vídeo. Tchau!